Olá, eu queria fazer esse canal só para passar o tempo e falar o que me vier à cabeça. Então eu decidi gravar um vídeo. Eu vou falar do H.P. Lovecraft, um dos maiores escritores do terror, o pai do horror, né, por assim dizer. E que nasceu nos Estados Unidos, morreu jovem, coitado, de um câncer no estômago. E eu decidi ler um conto do H.P. Lovecraft. Não é? E eu vou ler a história do Necronomicon, que é uma história bastante curiosa. Algumas pessoas até acreditam que existe um livro chamado Necronomicon, mas não, é parte da mitologia Lovecraftiana. Então, eu vou ler a história. Perdão. A história do Necronomicon. Título original Al-Azif, sendo Azifa palavra usada pelos árabes para designar o ruído noturno feito por insetos, que supostamente é o uivo dos demônios. Composto por Abdul al-Razred, um poeta louco do Saná, no Iêmen, que, segundo consta, floresceu durante o período do Califado Omíada, cerca de 700 d.C. Ele visitou as ruínas da Babilônia e os segredos subterrâneos de Mênfis e passou 10 anos sozinho no grande deserto do sul da Arábia. Robá el-Khalieh, ou espaço vazio para os antigos. O deserto de Daná, ou Escarlate, dos árabes modernos, que segundo consta é habitado por espíritos malignos protetores e monstros da morte. Sobre esse deserto, muitas coisas estranhas e fabulosas são contadas por aqueles que fingem tê-lo penetrado. Em seus últimos anos, Al-Razred morou em Damasco, onde o Necronomicon Al-Azif foi escrito e de sua morte ou desaparecimento, 738 d.C., muitas coisas terríveis e conflitantes foram ditas. Conta Abin Khalikan, biógrafo do século XII, que ele foi capturado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado de forma horrenda diante de uma multidão de testemunhas paralisadas de medo. Sobre sua loucura existem muitos relatos. Ele afirmava ter visto a fabulosa Irem, ou Cidade dos Pilares, afirmava ter visto a fabulosa... e ter encontrado sob a ruína de uma cidade em um deserto os registros chocantes e os segredos de uma raça mais antiga que a humanidade. Era apenas um Moslem indiferente que idolatrava entidades desconhecidas que se diziam chamarem Yog-Sothoth e Cthulhu. Em 950 d.C., o Azif, que ganhara uma circulação considerável, ainda que subrepetícia entre os filósofos da época, foi secretamente traduzido para o grego por Theodoros Filetes, de Constantinopla, com o título de Necronomicon. Por um século, o texto motivou certas experiências com consequências terríveis, depois das quais foi banido e queimado pelo patriarca Miguel. Depois foi comentado apenas de maneira furtiva, mas Olaus Wormius produziu uma versão em latim na Idade Média, 1228, e um texto foi impresso duas vezes, uma no século XV, em escrita gótica, obviamente alemão, e um no século XVII, provavelmente em espanhol. Ambas as edições são marcas identificadoras e informações sobre a época e o lugar só podem ser obtidas a partir de evidências tipográficas. A obra foi banida, tanto em grego como em latim, pelo Papa Gregório IX em 1232, depois da tradução latina que a colocou em evidência. O original em árabe foi perdido ainda na época de Wormius, conforme indicado na nota que serve como preâmbulo, e nenhum sinal da cópia em grego, impressa na Itália entre 1500 e 1550. Foi encontrado desde o incêndio da biblioteca de um certo homem de Salem, em 1692. Uma tradução para o inglês, feita pelo Dr. Dee, foi impressa e existe apenas na forma de fragmentos recuperados do manuscrito. Dos textos em latim, existe do século XV que está no Museu Britânico, trancado a 7 chaves, enquanto o outro do século XVI está na biblioteca de, eu não sei francês, mas Notre de Paris. Existe uma edição do século XVII de Wider Library, de Harvard, e outra na Universidade Miskatonic, em Arkham, que é uma universidade que não existe de verdade. Arkham foi uma cidade inventada para onde se passaram os contos do H.P. Lovecraft.
além de uma biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Inúmeras outras cópias provavelmente existem em segredo, e segundo rumores, persistem um exemplar do século XV e parte do acervo de um célebre milionário americano. Um boato ainda mais vago acreditava a preservação do texto em grego do século XVI pela família Pickman de Salem, mas caso estivesse mesmo preservado, desapareceu junto com o artista R.U. Pickman, que sumiu para nunca mais ser visto no início de 1929. O livro é banido de forma explícita pelas autoridades dos países e por todos os braços das religiões organizadas. Sua leitura leva a consequências terríveis. Teria sido com base nos rumores sobre o livro, relativamente pouco conhecido do público em geral, que R. W. Champer tirou as ideias para ser o Rei de Amarelo. Então, terminei de ler o livro, né? Eu tenho o cronograma de cada tradução, né? A cronologia, perdão, cronograma. Al-Azif, escrito por volta de 730 d.C., em Damasco, por Abdul al-Razred, tradução para o grego em 950 d.C., como Necronomicon, por Tadeus Filetas, queimado pelo patriarca Miguel em 1050. Texto em grego, original árabe perdido. Tradução do grego para o latim, por Olaus, em 1228, edição de 1232, em latim, assim como a grega é banida pelo Papa Gregório IX. Edição impressa em escrita gótica, no século XV, Alemanha. Texto grego impresso na Itália, no século XVI. Reimpressão na Espanha no século, em latim, perdão, eu repeti que século duas vezes. No século XVII. Daí nós vemos aqui que o Sr. H.P. Lovecraft era uma pessoa extremamente inteligente em vários aspectos, principalmente na literatura. Eu li um conto simples aqui e eu talvez leia outros depois, depende do meu humor. E aqui eu vou iniciar um vídeo no meu canal. Bom, tchau!